Vamos lá, meus amiguinhos, pois o Internacional venceu por 2-0 o São José. Não foi aquele desempenho, né, que até eu, nos donos da bola, esperava. Achava que o Internacional ia desenvolver o futebol bem mais natural, bem mais próximo do que, por exemplo, o que foi jogado no primeiro tempo contra o Caxias, lembra? Tão elogiado. Claro que depois o Inter acabou cedendo a virada e empatou no final, mas aquele primeiro tempo ficou na minha lembrança, porque também lembrava o Campeonato Brasileiro, no final especialmente, né? Mas acabou não acontecendo. Ele teve muitas dificuldades, especialmente no primeiro tempo. Mas vamos aos detalhes. Mas o mais importante é que o Inter venceu 2-0, gol do artilheiro do Campeonato Pedro Henrique, gol do garoto Luca, que acabou entrando já na parte final e deu conta do recado, fez o gol, teve outras oportunidades, entrou com personalidade, né? Mas o Inter construiu esse 2-0 que dá uma folga na tabela e tal, né? Alivia, é o normal, o Internacional tem que se classificar sem drama, né? E isso finalmente está acontecendo. É uma segunda vitória também, e isso é importante, porque venceu, mesmo não jogando bem lá em Pelotas, e dá uma acalmada no ambiente, enquanto a direção está lá fora em busca de reforços. O jogo tira Alan Patrick, que fica no banco de reservas, por uma preservação. Foi uma informação no meio da tarde, havia um desconforto, e o Alan Patrick ficou sentadinho no banco. E o que fez o Mano Menezes? Ele colocou o Maurício centralizado, abriu duas extremas com Pedro Henrique e Wanderson, e o alemão voltou ao time titular. No início de partida, e isso foi basicamente quase todo o primeiro tempo, o Mano optou por inverter, né, os extremas. O Wanderson atuou pela direita e o Pedro Henrique pela esquerda. O fato é que o Pedro Henrique continuou sendo o protagonista do time, muito mais por uma questão individual do que propriamente no senso coletivo. O Internacional não jogou uma boa partida, o Maurício quase não apareceu, teve grandes dificuldades para exercer uma parte criativa e o São José chegou até a gostar um pouquinho do jogo. Teve uma bola na trave, no chute de média distância, chegou uma ou outra vez, os zagueiros se atrapalharam um pouquinho, especialmente o Vitão, o Bustos estava meio freado, ou seja, o Internacional não conseguia rendimento. É. Ah, mas aí tinha uma bola esticada, um lance no 1 contra 1, e aí aparecia o talento do Pedro Henrique, de vez em quando um pouquinho mais menos menos saliente, o Wanderson também tentava alguma coisa. O alemão, a jogada costumeira, que é o pivô, né, retendo a bola para chegar aos meios, só que esse conjunto contra o trio de zagueiros do São José, uma equipe bem treinada pelo Thiago Gomes, acabou não surtindo efeito. O Inter teve uma que outra oportunidade, o Pedro Henrique, né? Olha ele de novo, né? Chutou uma bola na trave, mas o quê? Saindo em profundidade, até no lado trocado que ele estava, né? Um chute sem pretensões do Maurício e muito pouca coisa. O Inter até finalizou mais, se não me engano, 10 vezes, mas sem qualidade das finalizações, né? Então, o Inter não chegou a não merecer um resultado melhor no primeiro tempo, porque o desempenho ficou bem abaixo. Aliás, isso de uma certa forma ficou bem evidente pela irritação do time com o ato do jogo, que é fraco, mas não estava fazendo nada demais, assim, não estava influindo no resultado do jogo. O Inter não estava vencendo porque estava jogando mal, né? Teve um lance que o Vitão, que aliás quero dizer porque não está reproduzindo, né, aqueles grandes momentos, né? Não é, o outro, é mais um jogo que eu acho que o Vitão dá uma vacilada, né? Tentou, tá meio que tentando cavar algumas faltas que às vezes o juiz dá e às vezes não dá. E num dos lances aí levou perigo, porque forçou uma queda que não teve falta e o São José acabou tendo uma jogada de perigo. Mas de resto, o Mano Menezes estava muito sobressaltado no reservado, ou seja, o ambiente não estava se tornando legal, porque o Internacional não estava jogando bem e o gol não saía. No segundo tempo, o Mano Menezes tira o alemão e faz o Alan Patrick voltar ao time titular. O Inter não começa tão bem, começa vacilante, mas aos pouquinhos, até me pareceu com um pouco de cansaço do time do São José, que correu muito para marcar o Internacional. A equipe do Inter foi tomando forma, foi tomando corpo, né? Aí com o Pedro Henrique já centralizado, com o Maurício já na direita, o time melhor organizado, o Inter foi conseguindo construir alguma coisa, né? E foi através
desse tipo de construção que o Internacional chegou ao seu primeiro gol, num bate-rebate, e aí o Wanderson tem um mérito, porque ele podia ter tentado arriscar o gol e ele preferiu dar o passe para o Pedro Henrique, que tem se tornado, né, o grande finalizador da equipe, não é à toa que é o artilheiro do time e do Campeonato Gaúcho. O Pedro Henrique faz o gol, bom, aí o jogo fica realmente à mercê do Internacional. O Mano aproveita, faz algumas alterações, né? O Pedro Henrique mesmo saiu, tinha cartão amarelo já, mas estava desgastado. Ele tira o Baralhas, que teve uma atuação ok, nada demais, né? O Johnny retorna ao time, e aí depois ele coloca o Lucas Ramos, faz algumas alterações. E o Luca, em especial, eu queria falar, porque ele acaba aproveitando a oportunidade, fez um gol, teve outras oportunidades, é um jovem, né? O Inter está buscando centroavante aí, como você sabe, e ele está se apresentando como uma opção, né? Então, quem sabe o Mano Menezes não ganha um garoto aí para dar chance de sequência, de oportunidades. O Luca, que fez o seu gol, o seu primeiro gol como profissional com a camiseta do Internacional. 2-0. Se você perguntar, Ribeiro, lá no Donos da Bola, você disse que o Inter ia jogar bem e tal. Não, não jogou. Assim, do jeito que eu imaginava. Jogou o suficiente para ganhar. É o suficiente para disputar com o Grêmio Campeonato Gaúcho? Eu acho até que é, porque o Grêmio, embora seja 100%, também não tem desempenho. Mas mais para adiante, né, o Inter tem que jogar, voltar a jogar bem mais parecido com o que terminou no ano passado, para, né, duelar com os melhores times do Brasil. É óbvio que estão chegando jogadores aí, né? É o Luiz Adriano, é o Arangues, entre outros, e isso vai qualificar o time do Inter. Talvez não seja o suficiente para duelos contra Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas aí terá que ter a liga, né, da força coletiva do trabalho do técnico Mano Menezes para fazer esse time voltar a jogar um bom futebol. 2-0 Inter. O que você achou, hein? Qual foi a sua opinião? Tamo junto.